Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma palavra para nos edificar, para nos alimentar, para nos ajudar no nosso crescimento, no conhecimento de Deus, da sua palavra. Quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal. Aqueles que ainda não se inscreveram, se inscreva, curte aí esta mensagem, todos devem curtir, né? E depois compartilhar a mensagem com pessoas queridas suas. E pedir também que elas se inscrevam no canal, para que o nosso canal vá crescendo. Isso é muito importante para nós, amém? Também, se você tem liberdade no seu coração e alegria para fazer isso, eu quero pedir, se você deseja contribuir para a divulgação da palavra por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua mensagem para Banco do Brasil, Banco 001, Agência 1022, dígito 7, Conta corrente 23428, dígito 1, Vida Plena Ministério Internacional. Dito isso, vamos começar a nossa palavra de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Eu vou ler do versículo 31 ao 37. Mateus 12, a partir do versículo 31, diz assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Amém, queridos? A gente percebe que algo que muitas vezes a gente não se dá conta são as palavras que nós falamos. Por quê? Porque falar é algo tão fácil, né, querido? Falar não custa nada, e depois que a gente aprende a falar, a gente muitas vezes não se dá conta, né? Não se preocupa em questionar antes de falar, né, aquilo que sai da nossa boca. Aparentemente não custa nada falar. Só que tudo que a gente fala traz consequências, querido. Tudo que a gente fala, todas as palavras que saem da nossa boca, elas trazem uma consequência. Grandes vitórias, elas são perdidas por causa das palavras que nós falamos, por causa de conversa fiada. O que nós falamos nos prende e traz resultados para a nossa vida. Ontem eu falei sobre isso, Provérbios capítulo 6, versículo 2, diz que nós estamos enredados com as palavras da nossa boca, estamos presos, né, por causa daquilo que falamos. Em Provérbios 13, no versículo 3, diz que o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Muitas derrotas, queridos, estão sendo causadas por causa daquilo que nós estamos declarando, por causa daquilo que nós estamos confessando com a nossa boca. E a gente precisa reconhecer, querido, a importância e a responsabilidade daquilo que nós confessamos. Confessar no original é homologia, o que significa dizer a mesma coisa, concordar. E nós devemos dizer o mesmo que Deus diz na sua palavra, concordar com Deus, para que nós possamos usufruir daquilo que Deus diz a nosso respeito, as suas promessas na sua palavra a nosso respeito. Quando nós confessamos doença ou os sintomas, é dizer a mesma coisa que Satanás está dizendo, querido. Satanás é mentiroso, a doença não existe mais, ela foi destruída na cruz do Calvário, mas ele tenta o tempo todo fazer com que nós possamos repetir isso, dizer isso, para que a gente venha a desfrutar disso nas nossas vidas. Confessar a doença ou os sintomas é dizer a mesma coisa que Satanás diz, e confessar a palavra é dizer a mesma coisa que Deus diz. Amém, queridos? Só que confessar a palavra, crendo com o coração, traz resultados na nossa vida. Qual é o resultado? Saúde divina. Quando nós confessamos a doença, querido, nós estamos passando o recibo para Satanás, que nós recebemos a encomenda que ele nos enviou. A mentira que ele enviou, nós acolhemos, nós recebemos. E isso é o que acontece quando nós confessamos a enfermidade ou os sintomas. Mas quando nós confessamos a palavra,
crendo no nosso coração, nós estamos passando um recibo para Deus, dizendo: Senhor, nós cremos e recebemos aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Eu tomo posse. Sabe, queridos, Hebreus 11, versículo 1 diz que fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A gente não vê, a gente tem uma convicção, tem uma certeza. A fé é certeza. Certeza no original é a palavra upostasis. Essa palavra, querido, upostasis, certeza no original, ela dá um sentido de título de propriedade. É algo que nós temos, nós possuímos. Isso quer dizer que nós somos proprietários de coisas que nós não vemos. Mas nós trazemos à existência essas coisas invisíveis, mediante a confissão da palavra de Deus com a nossa boca. Amém? Por isso a importância de nós atentarmos para aquilo que nós estamos falando. Em Colossenses capítulo 2, no versículo 6, diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Querido, da mesma forma, assim como nós, queridos, um dia nós cremos e confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós devemos permanecer, queridos, nesta confissão, permanecer nesta vida, vivendo em Cristo, estando enraizado, querido. No fundamento nosso é Cristo e sua palavra, edificados e confirmados na fé em Cristo. Andar no Senhor, querido, é crer e confessar e viver a sua palavra. Nós não podemos dizer que estamos andando no Senhor se aquilo que sai das nossas bocas é incredulidade. Crer no Senhor andar no Senhor, é crer, confessar e viver a sua palavra. Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus criou o homem, a palavra diz que Deus criou, querido, o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, versículo 26 e 27. E deu ao homem autoridade sobre toda a criação. Querido, quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para viver em enfermidade, porque Deus não tem doença, nem enfermidade, nem miséria. Essas coisas aconteceram na trajetória humana depois que Adão desobedeceu a Deus e saiu de debaixo do governo de Deus e entrou debaixo do governo de Satanás. Aí entrou a enfermidade, a morte, a miséria, a pobreza, o ódio. Essas coisas não faziam parte do plano original de Deus. Romanos 5, versículo 12, o apóstolo Paulo nos diz isso. Diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A morte, a doença, a miséria, o ódio, a inveja, o pecado entraram no mundo, querido. Entraram no mundo por causa do pecado de Adão, por causa da desobediência de Adão. Mas, em Romanos 5, no versículo 15, diz que a graça também, o perdão, veio por intermédio de um só homem também, Jesus Cristo. No versículo 15 de Romanos diz: mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por causa de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo. E por causa do pecado, muitos morreram. Mas, querido, por causa da obediência de um só, Jesus Cristo, todos os pecados foram colocados sobre ele. E a graça pôde abundar e alcançar todos, perdoando a todos, mediante a obediência, o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Atos capítulo 10, querido, versículo 38, fala o remédio que nós devemos encontrar na redenção de Cristo. A gente, lá em Atos 10, 38, diz: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andava por toda parte fazendo bem e curando a todos os enfermos, a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando a gente lê esse versículo de Atos 10, 38, a gente vê aqui, querido, a Trindade, Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho e Deus Espírito Santo, agindo, os três agindo em unidade com um único objetivo:
fazer o bem e curar os oprimidos do diabo. Então, queridos, Jesus, ele já veio a essa terra como filho e ele entregou a sua vida naquela cruz e pagou o preço da nossa libertação. Hoje o que nós temos que fazer não é confessar a doença, nem aquilo que Satanás tenta nos impingir, mas confessar aquilo que Jesus Cristo já realizou em nosso favor, aquilo que ele já pagou o preço para que nós possamos viver a vida plena que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Como diz em Colossenses 1, no versículo 13 e 14, que Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados. A nossa situação já foi resolvida na cruz do Calvário, queridos. Jesus Cristo resolveu por nós e para nós. Nós não tínhamos condições de resolver, mas Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho que veio a essa terra como homem, que viveu aqui sem pecado, ele pôde cumprir a justiça de Deus no nosso lugar e creditar a nós essa justiça, ou seja, a justiça de Deus que deu a nós uma situação, uma condição favorável diante de Deus. A nossa situação foi resolvida, a situação do pecado foi resolvida por Jesus Cristo e hoje nós podemos nos achegar a Deus, ao nosso Pai, sem nenhum senso de condenação, como se o pecado nunca tivesse existido em nossas vidas. Amém? Colossenses capítulo 2, no versículo 13 ao 15, diz: E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. E removeu inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Amém, queridos? Confessar a fraqueza e o fracasso, queridos, só traz fraqueza e fracasso para nossas vidas. Não peça, pastor, mas a minha fé é pequena. Não peça para Deus aumentar a sua fé, porque isso não vai resolver, querido. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Se você se sente com uma pequena fé, com pouca fé, o que você tem que fazer não é ficar chorando, se lamentando ou pedindo para Deus, Deus, aumenta a minha fé. Não, escute a palavra, ouça a palavra, se envolva com a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E isso é algo que compete a cada um de nós fazermos individualmente, querido. Ouvir a palavra de Deus, considerar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, a fé vem. E a proposta de Deus, que Deus quer que nós nos envolvamos cada vez mais com a palavra. Deus quer que nós experimentemos cada vez mais milagres, sinais, maravilhas. E na medida em que nós nos envolvemos com a palavra, nós vamos experimentar cada vez mais, desfrutar daquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Nós vamos experimentar milagres, sinais, maravilhas. E na medida que nós vamos experimentando desses sinais, essas maravilhas, experimentando a palavra, a nossa fé vai crescendo cada vez mais. Essa é a proposta de Deus. Amém? Por último, eu quero deixar um versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, que diz: Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Amém, queridos? Vigie o que você diz, vigie a sua boca, use a sua boca em seu benefício, use a sua boca para dizer o que a palavra de Deus diz, de modo que você possa receber todas as promessas de Deus, mediante o crer com o seu coração e o confessar da sua boca. Não empreste a sua boca para Satanás, para dizer o que Satanás diz a seu respeito. Fale o que Deus diz a seu respeito, se envolva com a palavra, cresça no conhecimento da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra, e você, querido, está habilitado por Deus para viver milagres, maravilhas. Amém? Feche os seus olhos, vou orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Pai, eu te agradeço porque o Senhor já nos disponibilizou na tua palavra tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida plena, Pai. Nós só precisamos crer, confessar e obedecer e viver a tua palavra. Eu te agradeço, Pai, por essa palavra trazendo luz ao entendimento dos meus irmãos que estão ouvindo. Muito obrigado, Pai, por cada um deles, aumentando, Pai, a sua consciência, Pai, da importância de conhecer a palavra e de entender aquilo que Jesus Cristo já realizou por nós e para nós na cruz do Calvário. Por tudo eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar agora
pelos irmãos que estão ouvindo esta palavra e que por alguma razão estão passando por alguma circunstância de enfermidade. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, se você está passando por uma circunstância de enfermidade nesse momento, quero pedir a você que coloque a sua mão sobre a região onde está localizado o sintoma. Feche os seus olhos e creia, porque nós estamos distantes fisicamente, mas a distância, o tempo e o espaço não são obstáculos para o nosso Deus. Deus não está preso, Deus não está confinado, o seu poder não está confinado, a palavra de Deus não está confinada, nem o Espírito Santo está confinado. E nesse momento eu vou orar e receba pela fé a sua cura, nesse momento. Alguns dias atrás uma pessoa estava acamada com um problema de coluna, e ela ligou para mim, pediu oração. Eu liguei, retornei a ligação e orei pelo WhatsApp, por mensagem de vídeo. Orei, na mesma hora ela se levantou da cama, já estava acamada 2, 3 dias. Ela se levantou e daí para frente tocou a sua vida normalmente. Tudo que nós precisamos, querido, é crer na palavra e tomar uma atitude, receber a bênção e agir como quem já recebeu. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo já pagou o preço da nossa cura, da nossa salvação. Pai, nós somos, na tua mente, nós somos salvos e somos curados. E nós desfrutamos, Pai, de tudo aquilo que o Senhor já nos deu, quando cremos na tua palavra, quando confessamos a tua palavra e quando agimos em cima da tua palavra. É por causa disso, Pai, que eu estou aqui agora, orando por essa pessoa. Eu sei que eu não posso, Pai, mas o Senhor pode. Eu não posso estar onde ela está, mas o teu Espírito pode estar agora, onde essa pessoa está. E por isso, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, alcança essa pessoa agora. E que o teu poder permeie agora do alto, penetre do alto da cabeça dessa pessoa até a planta dos seus pés, permeando todas as suas células, todos os seus órgãos, todos os seus sistemas, e tudo que estiver fora do lugar, eu ordeno no nome de Jesus que venha para a normalidade. Em nome de Jesus Cristo, venha tudo para a normalidade. E cesse todo o sintoma agora, e todo o espírito que esteja agindo por trás desse sintoma, sai agora e vai embora em nome de Jesus. Pai, eu oro também em favor dos nossos irmãos da vida plena. Oro, Pai, pelo teu favor e a tua graça operando na vida de cada um deles, ajudando-os, Pai, nesse momento difícil, ajudando-os a superar, Pai, os obstáculos. Anjos, trabalhem em favor deles, ajuda-os em todas as áreas que eles necessitam. Assim eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Curta essa mensagem, compartilhe essa mensagem com os seus queridos e boa noite e até a próxima. Fiquem na paz.